Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Estamos de volta para a terceira aula do curso Tramos da Memória, uma das oficinas culturais de 2020, oferecido gratuitamente pela Secretaria de Cultura de Franco da Rocha. Se você está passando por aqui, seja bem-vindo. Meu nome é José Edilson Teles, eu sou antropólogo e pesquisador e hoje nós vamos acessar aquilo que Platão chamaria de a farmácia da memória, ou o fármacon da memória. Sim, quem nunca precisou de um remédio, quem nunca foi medicado, mesmo aqueles que julgam ter um histórico de atleta. Pois bem, se tivéssemos que recorrer a uma metáfora, diríamos que a memória tem a sua saúde comprometida por dois grandes fatores. Primeiro, o tempo, devido ao fato de que a nossa percepção do passado ela é sempre mediada pelo presente. Então, o que fomos no passado não é exatamente o que a nossa memória recupera. Segundo, pela linguagem, devido ao fato de que a linguagem não possui uma correspondência direta com o que nós chamamos realidade, ou seja, ela não é um espelho da realidade. A linguagem se constitui num conjunto de símbolos mediante as quais nós decodificamos o mundo ou codificamos o mundo. Portanto, a linguagem é um construto e esse construto não possui uma correspondência direta com a realidade. Isso tem sérias implicações para o que nós chamamos de memória, especialmente no que diz respeito à recuperação do passado. Então, vejamos do que se trata esse remédio. Vamos lá. Na aula 2, disponível aqui pelo canal da Secretaria de Cultura, nós procuramos tratar do papel da tecnologia da memória na constituição daquilo que nós chamamos de verdade histórica. Ou seja, a partir da teogonia de Hesíodo, nós viajamos pelas expressões míticas da memória e descobrimos as origens de uma tradição conhecida como poesia didática, cuja finalidade era a busca do discurso verdadeiro. Vimos que essa tradição desemboca na filosofia de Platão, pois também estava preocupado com as implicações do discurso verdadeiro. Fedro de Platão é um bom exemplo de como essa tradição foi desenvolvida. Entre alguns temas, esse diálogo trata das origens míticas da escrita, ou as origens míticas da gramata, ou do gramata. Primeiro procuremos caracterizar esse diálogo de Platão, considerado uma das continuações dos problemas tratados em O Banquete. Há um autor chamado Friedrich Schleiermacher que em 1804 escreveu um livreto chamado Introdução aos Diálogos de Platão. Esse teólogo e filósofo, que foi um implacável crítico e contemporâneo de Hegel, ele deu grandes contribuições aos estudos clássicos ao tratar dos diálogos de Platão. Primeiro, ele procurava evitar dois equívocos. Ele considerava que a filosofia de Platão não estaria exposta nos diálogos. E segundo, ele tentava resolver o problema do falso ordenamento dos diálogos de Platão. Daí a sua preocupação de encontrar e expor, por meio de uma análise minuciosa, a ordem dos diálogos de Platão. Então, Platão, para o Schleiermacher, era considerado uma espécie de filósofo artista. E por algumas características de linguagem e de composição, Schleiermacher considerava que o Fedro fosse um dos diálogos categorizados nessa classe dos diálogos iniciais. Porém, as pesquisas posteriores mostraram que o Fedro não é localizado entre os escritos iniciais, mas nos escritos posteriores, como uma continuação do tema de O Banquete. Esse diálogo, basicamente, se trata de um encontro entre um jovem entusiasta chamado Fedro com Sócrates. Tudo começa quando Fedro se vê encantado pelo discurso de um orador profissional chamado Lísias e convida Sócrates para ouvir a leitura desse discurso. Sócrates reage de modo nem um pouco agradável e tece uma série de ironias sobre a composição desse discurso, que na perspectiva do Sócrates, e portanto na leitura do Platão, correspondia a uma espécie de insensatez diante do tema que pretendia tratar,
que é o tema do amor. Então, diante desse desdém, Fedro reage com uma certa desconfiança, irado de certo modo, e pede para que Sócrates faça então o melhor. Sócrates, assim como na tradição que remonta à Teogonia de Hesíodo, recorre à inspiração das musas e diz assim: a vós invoco, ó musas. Pouco importa se vos chameis sonoras por causa da doçura do vosso canto, ou se esse epíteto vos venha musical dos povos dos lígios. Auxiliai-me no discurso que este ótimo homem me obriga a fazer, para que o seu amigo, o Lísias, no caso uma referência ao Lísias, que já antes lhe afigurava sábio, seja considerado mais sábio ainda. Então Sócrates joga com uma ironia, ao mesmo tempo em que reivindica para si uma certa humildade e atribui o que virá às musas. Bom, essa aqui tem basicamente um paralelo com a leitura da Teogonia de Hesíodo, quando ele também evoca as musas em reação ao tipo de poesia que era feito desde a tradição homérica. A fim de mostrar os fundamentos do discurso verdadeiro, em oposição aos discursos do Lísias, que tanto entusiasmara Fedro, Platão põe na boca de Sócrates algumas metáforas míticas, entre elas a que nos interessa aqui, que diz respeito às origens míticas da escrita. Então ele trata da invenção da escrita no diálogo 274. O Sócrates passa a discorrer para o Fedro sobre as origens da gramata. Basicamente, Sócrates começa a narrar a história de duas divindades míticas relacionadas à invenção da escrita. Sócrates passa a discorrer sobre um mito que atribui a uma divindade chamada Thoth a invenção dos cálculos, a invenção da geometria, dos dados, entre essas invenções, a escrita. Thoth considera que essas invenções seria uma espécie de salvação para os registros da memória e para o conhecimento dos egípcios. E ele vai com essas invenções e mostra para uma divindade, o rei, chamado Tammuz. Tammuz começa a avaliar cada uma das invenções e começa a tecer comentários sobre a validade ou as desvantagens de cada uma delas, até que chega na escrita e o Thoth diz: aqui está, ó rei, uma invenção que tornará a capacidade de conhecimento, que aumentará a memória dos egípcios ou a sabedoria dos egípcios. E o Tammuz responde para o Thoth de um modo avaliativo, afirmando que, ao contrário das afirmações do Thoth, a escrita, a gramata, ela não seria um remédio, um fármaco para a memória, para o problema do esquecimento. Ela seria justamente um remédio para o esquecimento. Então, a invenção da escrita não é um remédio para a memória, mas um remédio para o esquecimento. E é nesse sentido que ela é um fármaco. Ela é um fármaco para o tempo e ela é um fármaco para a linguagem. Há um filósofo chamado Jacques Derrida que se utilizou desse mito platônico para tratar do problema da linguagem. E ele faz a seguinte pergunta: como pode a linguagem tratar da realidade se ela é marcada por uma série de ambiguidades? A linguagem, na perspectiva do Jacques Derrida, é infinitamente aberta e pode ganhar uma diversidade de sentidos. A linguagem, portanto, ela não é um espelho da realidade. Ela não possui uma identidade com a realidade. Ela não possui uma identidade com o mundo, uma correspondência com o mundo. A linguagem é um conjunto de códigos, um conjunto de símbolos. E esse conjunto de símbolos, são construídos em diferentes contextos e, portanto, é marcado pela diferença e não pela identidade. E o fármaco, o remédio, possui três características ou
basicamente 3 vertentes em si mesmas que diz respeito a esse aspecto da ambiguidade. Por um lado, a linguagem pode ser um remédio, ela pode a escrita, a linguagem, ela pode nos auxiliar nessa tentativa de não nos esquecermos do passado. Portanto, é uma tecnologia de conhecimento que faz com que a gente tenha uma certa leitura do mundo. Portanto, ela permite uma certa busca na tradição platônica, portanto, uma certa busca da verdade por meio dos registros. Mas também a linguagem pode ser um veneno. A linguagem pode servir de encantamento. A escrita pode também ter as suas ambiguidades. Diferentes grupos podem constituir uma certa leitura do mundo que é basicamente um efeito do veneno. E o terceiro efeito seria o efeito cosmético. O efeito cosmético é quando uma retórica ela é adequada à forma que se deseja. Então, esse seria o problema da linguagem, e é justamente isso que está associado ao problema da memória. Então, a escrita e a linguagem não é, nos termos da tradição platônica e do Jacques Derrida, um remédio para a memória, mas um remédio para o esquecimento. Por isso precisamos escrever, por isso precisamos das notas, por isso precisamos dos registros, por isso precisamos da fotografia, porque tudo isso é um remédio para o esquecimento e não para a memória.